Bom, pessoal, então vamos insistir ali no caso 2BI, né, porque eu acho que ele exemplifica bastante as dificuldades que essa técnica tem, né, e traz, eu acho que várias outras questões que vocês possam ter em paralelo, né. Então, vou fazer uma revisão, mas você quer tirar dúvida antes de eu fazer eu vou fazer a revisão do que a gente estava fazendo, e aí você quer tirar dúvida antes? É que a minha dúvida mesmo é só da parte de daquele polinômio, porque que fica aquela parte homogênea. Se você achar melhor te explicar, retomar tudo e depois passar, perfeito. Então, só esquematicamente, né? O que acontece basicamente é que você tem uma equação diferencial, mais P, eu já vou botar P e Q, né, direto, então, x menos x, y mais Q ao quadrado, y igual a zero, certo? Você tem essa equação aqui. Beleza, aí a gente discute bastante porque a questão dos pontos, eu vou provar para vocês que para pontos ordinários basta uma série de potência, e aí a gente tem a questão da unicidade das soluções e o fato de que se você encontra por um certo método e encontra uma solução, ela vai ser a única existente por causa da unicidade, né? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou então a forma de Frobenius, ou seja, a gente supõe que o y tem esse formato aqui. Soma a n x menos xi elevado a n mais alfa, certo? Onde n vai de 0 até infinito. Tá certo? Ou seja, supomos essa estrutura para a solução, ou seja, qualquer que seja o problema aqui, singular, regular, a presença de uma lei de potência em x menos xi vai corrigir esse problema, certo? No sentido de que, com essa forma, eu consigo encontrar uma relação de recorrência bem posta, né? Em contraste, a gente viu isso lá nas primeiras aulas, que se eu insisto em colocar uma lei de potência, ou seja, se eu insisto em colocar uma coisa desse tipo aqui, numa equação que tenha um ponto singular regular, eu acabo encontrando uma série que não é mais de recorrência. Às vezes o A está associado com o próprio A, então acaba tendo que ser zero, e acaba forçando a uma solução trivial. Tá certo? Então o que a gente faz? A gente substitui esse negócio aqui, né? Só que veja, por enquanto a gente tem várias coisas em aberto. A gente tem os ANs estão livres e os alfas estão livres, certo? E o que a gente viu é que quando a gente substitui, a gente vai encontrar uma coisa assim: soma sobre K de 0 até infinito. Só pegar minha colinha aqui. Né? Aqui a gente vai encontrar uma coisa do tipo π alfa mais K, AK, mais somatório de... deixa eu só ver qual a anotação que eu uso aqui. Cadê você? Aqui. De N de 0 até K. Né? Eu estava fazendo M ou eu estava fazendo K aqui? Estou fazendo K mesmo, né? Agora eu não lembro. Bom, mas eu acho que eu estava fazendo M. Vou botar M para não tentar confundir vocês o mínimo. Então aqui é M e aqui é M. Certo? E aqui é M. Ok. E aqui a gente tem aquela estrutura lá de P de M menos N, que multiplica alfa mais N, mais Q, M menos N. Tudo isso aqui multiplica a N, tá certo? E o mais importante, esse cara aqui, que a gente tem que fazer uma chave, ele está multiplicando x menos xi elevado a alfa, a n mais alfa menos 2, certo? E isso aqui que tem que ser igual a 0, certo? Então vamos lá, pessoal, muito simples. Peguei essa estrutura aqui, coloquei vários coeficientes livres, ou seja, todos os meus AN estão livres e o meu alfa estão livres, tá certo? Ou seja, eu tenho infinito mais constantes. Substituo nessa equação diferencial, onde essas constantes aqui, P e Q, estão determinadas pela expansão em série de potência dessa função e dessa função aqui, ok? E eu tenho que resolver esse problema, ok? Esse problema ele pode ser resolvido termo a termo, no sentido de que cada potência dessa, usando aquele truque, entre aspas, que eu mostrei para vocês, precisa ser zerada, né? Cada coeficiente de cada potência precisa ser zerado independentemente.
M mais N mais N. Certo? Ok. A gente pode estudar os termos. A gente estuda o primeiro deles e encontra que, para o primeiro termo, para m igual a zero, esse termo aqui é inexistente. Certo? A gente pode, se quiser, resolver essa primeira equação escolhendo isso aqui igual a zero. Ou seja, a gente escolhe que π de alfa é igual a zero e, portanto, o π a gente sabe que é um polinômio quadrático, então implica escolher o alfa como sendo uma das raízes, certo? Ou seja, nessa linha de raciocínio que eu fiz com vocês lá atrás, a gente está pegando essa expressão, substituindo aqui, e a primeira coisa que a gente determina não é o a zero, a gente determina o alfa, certo? Ok, porém, a gente percebeu que existem várias situações onde é importante ou interessante a gente conhecer a estrutura de quase solução, tá certo? Onde nós não fizemos a escolha de alfa, certo? Então eu vou fazer o seguinte, essa primeira equação aqui, ou seja, quando eu pegar m igual a zero, para m igual a zero, esse termo aqui vai ser π alfa AM vezes x menos xi alfa menos 2. Tá certo? Ou seja, isso aqui é um somatório, e se eu não fiz nenhuma escolha sobre alfa, esse primeiro termo m igual a zero vai dar isso aqui. Tá certo? Porém, mesmo assim, eu posso fazer o seguinte, os próximos termos vão ser assim, AM igual menos 1 sobre π alfa mais m, e aqui, somatório, abre colchete, p, m menos n, n mais alfa, mais q, m menos n, é an, certo? E aqui eu estou somando de n de 0 até m menos 1. Tá certo? Digamos que agora eu resolvi de fato essa equação algébrica aqui que amarra os meus ANs, né, com n menor que m com certo para cada n. Ou seja, quando m for igual a 1, eu sei quem é o A1 em termos do A0. Quando o meu m for 2, eu vou saber quem é o A2 em termos do A1 e A0, e assim por diante. Então eu resolvi, eu de fato peguei esses valores que eu acabei de determinar por essas relações aqui e vou substituir esses caras na minha equação diferencial. Certo? Então veja, eu não zerei esse termo aqui. Mas ao fazer essa escolha aqui, eu posso zerar todos os outros. Tá certo? Eu estou quase resolvendo a equação diferencial. Mas eu não escolhi o alfa. Tá certo? E por não ter escolhido o alfa, eu posso encontrar aqui sempre um valor de alfa que não vai ter uma segunda raiz. Tá certo? É como se eu estivesse fazendo uma extensão do meu problema nesse espaço de alfas quaisquer. Tá certo? Mas o que eu perco com isso é o fato de que quando eu botar a minha equação diferencial, em vez de eu encontrar isso aqui igual a zero, para um alfa qualquer eu vou encontrar isso aqui igual a π alfa A0, desculpa, estava errado, A0, x menos xi elevado a alfa menos 2. Tá certo? Então veja, a escolha que eu estou fazendo aqui é, se eu quiser resolver o primeiro termo, eu precisaria fechar o termo, eu precisaria encontrar uma raiz do polinômio inicial e substituir aqui. Mas eu vou escolher não fazer isso. Ao não fazer isso, eu encontro uma função, ou seja, eu encontro um y de alfa e x, que não satisfaz minha equação diferencial, satisfaz uma equação diferencial inhomogênea que tem esse lado direito aqui. Tá certo? E por que isso aqui é útil? Porque eu sei que essa função aqui, se eu simplesmente substituir nessa função alfa igual a alfa 1, eu tenho uma das soluções. Entendeu? E aí, o problema de encontrar a segunda solução, em algumas situações, vai ser simplesmente substituir o alfa 2 aqui, quando o alfa 1, alfa 1 menos alfa 2 não for um número inteiro, tá certo? Quando for um número inteiro, aí a gente tem que se preocupar com as problemáticas, tá certo? Então, veja, se eu não zero esse termo aqui, ou seja, se eu não faço nenhuma escolha sobre esse alfa, essa soma ela vai ter o termo de m igual a 0, m igual a 1, m igual a 2.
O m igual a 0, ele vai ser igual a isso aqui. Tá certo? O m igual a 1 vai aparecer assim. Π alfa mais 1 vezes A1 mais isso aqui. Só que se eu resolver essa equação, então isso vai dar 0. E para o A2 vai dar 0 também. Para o A3 vai dar 0. Todos os outros vão dar 0. Então, essa expressão, sem nenhuma escolha sobre alfa, é igual a isso. Entendeu? Esse é o grande truque. É a ordem que você escolhe substituir essas várias constantes aqui. Essas infinitas aqui, mais uma. Se você substituir primeiro a série de recursão que resolve para a n, mas não substitui o alfa, você obtém essa função que tem esse lado direito aqui da equação diferencial. Tá certo? Se você substituir ambos, então, com sorte, se for a raiz maior, quer dizer, com sorte não, se for a raiz maior, isso aqui é 0. Tá certo? Só que esse cara aqui é o passo inicial para você fazer as soluções número 2, a segunda solução. Tá certo? Esclareceu? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar sobre isso? Porque, assim, essa é a estrutura do problema, tá certo? É você supor, primeiro, que existe uma solução na forma de Frobenius. Você mostra que, e sempre vai existir uma, porque o problema da raiz aqui nunca vai existir, nunca vai acontecer para a raiz maior. Então, essa solução sempre existe. Então, uma solução dessa equação de segunda ordem, ou de ordem n, vai sempre existir na forma de Frobenius. A segunda solução, que seria, digamos, aí mais o trabalho do Fuchs, é justamente as variações desse formato aqui que você precisa fazer para encontrar a segunda solução nos casos mais problemáticos. Tá certo? Não sei vocês, mas eu fico com calor. Se vocês ficarem com muito frio, vocês falam, tá? Oi. Só para deixar, aqui é o termo quando a gente colocou o m igual a 0. Esse termo da direita? Não. Eu não estou colocando o m igual a 0. Eu estou só na minha cabeça me lembrando que esse símbolo significa a soma dessas expressões aqui para cada valor de m. Tá certo? Então, ou seja, isso aqui, se eu expandisse, se eu fosse capaz de escrever isso tudo, eu simplesmente escreveria aqui do lado direito essa expressão toda substituindo m igual a 0, essa expressão toda substituindo m igual a 1 e assim por diante. Tá certo? Digamos que eu tenha feito isso, então eu vou ter todos os outros termos aqui. Só que o próximo termo que eu tenho aqui, ele vai ser assim. Π alfa mais 1, A1. Aqui vai ser soma de 0 para 0, então vai ser n igual a 0, m igual a 1. Então vai ficar assim, mais P1, que multiplica alfa mais 0, então fica só P1 alfa mais Q1 vezes A0. E é claro que isso aqui multiplica x menos xi elevado a alfa menos 3, mais menos 1. Tá certo? Então, eu só estou abrindo o somatório agora. Só estou abrindo o somatório. Tá? O próximo termo aqui vai ser como? Vai ser π alfa mais 2, A2, isso, A2, mais. Aí eu não vou escrever tudo, porque vai dar muito trabalho. Vai ser n de 0 até 1, né? Porque 2 menos 1 é 1. Então, vai ficar P1 menos n. Não. Espera aí, se for 2, é 2 menos n. Alfa mais n, mais Q 2 menos n. Tá certo? E aqui a n. E isso aqui tudo multiplica o quê? X menos xi elevado a alfa mais 0. Tá certo? Ou seja, eu estou só abrindo o somatório. Tá certo? Mas agora eu vou fazer a seguinte escolha. Eu vou, como aqui, nesse pedaço da minha expressão, eu não sei nada sobre A1, eu vou dizer, não, A1 vai ser igual a P1 alfa. Né? Eu vou escolher aqui, ó. A1, eu vou escolher como sendo menos P1 alfa mais Q1 A0 dividido por π alfa mais 1. Eu fiz essa escolha aqui. Aí eu substituo essa expressão aqui. Isso aqui deu 0.
Para cá a mesma coisa. Aqui, ó, esse cara vai depender de A1, A0 e A1. A1 eu já sei quem é, tá aqui. A0 é minha constante livre, que eu não mexi com ela ainda. Então, eu substituo a expressão para A2 aqui e esse cara dá zero. E assim por diante, todos os termos vão dar zero. Se eu resolvi a minha série de recorrência corretamente, todos os termos aqui vão dar zero, exceto o primeiro. Então, nesse caso, a gente colocou uma imposição para ir com a solução particular dessa equação. Não é uma solução particular da equação homogênea. A gente encontra uma coisa que não é solução da homogênea, mas é solução de uma heterogênea que está próxima da nossa homogênea. A ideia heterogênea seria uma particular, também não, a gente vai para a equação da geral. É porque particular tem um nome, é um termo técnico, né? Por isso que eu estou evitando que você use ele. Não, a gente vai encontrar justamente essa função y, que ainda não é a solução que a gente quer, mas a gente pode usar para obter soluções. Mas teriam outras soluções possíveis, no caso a gente está indo para uma delas, seria isso? No caso da heterogênea. A gente está indo para uma dessas soluções, quando a gente fala o meu A1 vai ser desse jeito. Eu estou indo para uma das soluções possíveis, porque ele poderia ter outras caras que não zerariam tudo isso, mas não seria interessante para a gente fazer nada. Exatamente. Em princípio, a sua função pode ser qualquer uma, no sentido de que pode ter os coeficientes que você quiser. Se você, talvez, seja conveniente em alguma situação, escolher um AN que satisfaz para outros coeficientes, mas não satisfaz para um outro deles, sei lá, para o M igual a 35, não sei, entendeu? Mas para as construções que nós iremos fazer, em geral, o que vai ser útil é escolher ambos, quando você tiver uma raiz bem comportada que não tenha problema nenhum, porque aí você tem a solução da homogênea, que é o que você quer fazer, ou não impor quem é o valor de alfa, mas ainda resolver para o seu AN. E veja que isso vai te dizer, olha aqui, ó, olha aqui, o seu A1 é função do A0, é alfa. Você vai encontrar uma função suave no espaço dos alfas, ou seja, a sua série de recursão está sendo resolvida para cada valor de alfa diferente. É claro, como a gente faz para um alfa qualquer, a gente consegue encontrar a função qualquer, né? É o poder da álgebra abstrata, né? Mas é isso que a gente está fazendo, tá certo? Então, pessoal, esse é o setup da coisa, essa é a organização do problema como um todo, tá? Isso aqui que a gente fez exemplifica tudo que a gente está fazendo em relação ao método de Frobenius. Como é que vocês estão em relação a isso? E antes de vocês responderem, se é que vocês vão falar alguma coisa, lembrem, eu posso fazer isso aqui todo dia até o final do semestre e não vai adiantar nada. Se vocês não fizerem sozinhos, sem livro, sem solucionário, sem nada, sozinhos, deixa eu tentar lembrar sozinho, vou fazer um exercício, vou ficar 40 minutos aqui e só vou escrever o que tiver na minha cabeça. Não vou ler o livro, não vou consultar nada. Eu vou ler, eu vou pensar e tentar eu construir essa solução através da minha memória, através da lógica, né, da minha capacidade de lógica. Se vocês não fizerem esse exercício, vocês não vão aproveitar nada do que eu estou falando aqui, tá certo? Porque eu vou falar, vai entrar para um ouvido, vai sair para o outro e acabou. Só vai fixar na hora que vocês fizerem, tá certo? Porque senão é impossível. Eu não estou brigando com vocês, eu só estou dando... Porque a gente, às vezes, não está acostumado a estudar de uma certa forma e aí a gente tem que ser lembrado, às vezes, que precisa fazer as coisas um pouco diferentes, tá? Tá mais claro aqui? Então, vou apagar tudo aqui e a gente discute novamente o caso particular do 2i, né? 2bi. Então, o problema do 2bi é justamente quando você tem α1 menos α2 igual a n, tá certo? E quando você escreve essa solução, você tem uma coisa do tipo, aquele pedaço que vai ser a alfa mais m. Isso. A gente vai discutir o 2bi, tá? Que é o que é o mais chato. Os outros são mais fáceis. É o que eu vou escrever isso agora aqui. Ou seja, esse cara aqui ele vai ficar assim. Ele tem um somatório de m de n indo para 0, de 0 até m menos 1. Aqui tem um colchete, p m menos n, alfa mais n, mais q m menos n, e aqui a n, tá certo?
Ou seja, lá no meio da minha solução eu tenho esse termo aqui, eu tenho vários desses termos aqui, vezes x menos xi elevado a alfa mais m menos 2, certo? E o meu problema acontece, ou seja, o problema do caso 2bi, ele acontece justamente porque quando eu coloco aqui o meu alfa 2, né, e o meu m igual a nzão, o que acontece aqui? O meu m é igual a nzão, esse cara aqui é n, esse cara é n maiúsculo, né? E aqui vai ficar n maiúsculo. É importante a gente ver tudo o que está acontecendo. Sempre lembrando que está dentro de um somatório, tá certo? Qual dos alfas? Esse aqui é alfa 2, esse aqui é alfa 2. Tá? Então, por que o caso 2bi é o caso mais problemático? Porque nesse caso, a gente sabe que alfa 2 mais m, alfa 2 mais n, é igual a alfa 1. Portanto, esse cara é zero. Tá certo? Só que, quando eu pego a estrutura do meu problema, que tem a ver justamente com esses meus P's e meus Q's aqui, e substituo os valores de P's e Q's aqui, isso aqui não é zero. Não é zero. Tá certo? Então, a minha equação, ela não vai dar no lado direito igual a zero. Tá certo? Porque, veja, eu tive que botar o meu alfa 2 aqui. Bom, se eu não boto o alfa 2, o lado direito fica com aquele termo, ó, para alfa diferente de alfa 1 ou alfa 2, dp, o dp, y de alfa e x é igual a π alfa a 0 x menos xi elevado a alfa menos 2. Certo? Quando eu tento resolver a minha série de recursão para o meu alfa 2, esse cara vai zerar quando o meu mzinho for nzão, tá certo? Então, minha equação diferencial não vai ser mais igual a zero. Né? Ou seja, não vai ser mais uma solução. Mas eu vou encontrar uma coisa assim, ó. Eu vou encontrar do lado direito uma outra heterogênea, mas essa heterogênea ela vai ter esse cara aqui, ó, alfa 1 menos 2. Tá certo? Então, eu vou encontrar uma heterogênea que não satisfaz minha equação homogênea, naturalmente, ela é uma heterogênea, mas que ela tem essa potência aqui específica, alfa 1 menos 2. E aí, se eu olho para essa expressão aqui, eu penso, bom, então eu posso usar o fato de que eu posso escolher o meu alfa livremente e tentar encontrar o meu alfa 1 aqui, ó, tá vendo? Justamente porque aí, se esse cara aqui vai dar uma heterogênea, quando eu não fizer, pois eu não terei a chance de zerar o enésimo termo porque o coeficiente aqui é zero, eu posso então encontrar uma segunda heterogênea que tem o mesmo lado direito, subtrair as duas e encontrar uma solução homogênea, certo? Porém, aqui, se eu burramente substituir meu alfa igual a alfa 1 para bater com o mesmo termo de potência e eu conseguir subtrair, se eu fizer essa substituição aqui, não vai funcionar, porque esse cara vai para zero. Mas aí eu lembro da técnica que nós usamos de derivar em relação a alfa. Porque quando eu derivo o polinômio em relação a alfa, ele não mais as raízes não são a raiz da derivada do polinômio. Tá certo? Então, o que eu faço? Eu lembro que se eu calcular dp de del y, del alfa em alfa 1 e x, isso aqui vai ser a derivada desse cara aqui, a gente já fez essa conta, vai dar n a 0 x menos xi elevado a alfa 1 menos 2. Tá certo? Mas essa é exatamente a potência que eu preciso para conseguir subtrair um termo desse tipo aqui, que é o que eu obtenho quando eu insisto em usar a solução de Frobenius para a raiz menor. Ou seja, eu encontro uma coisa que não é mais a minha solução da homogênea, mas é a solução de uma heterogênea que, por acaso, eu consigo encontrar uma segunda solução para essa heterogênea, via esse formato aqui. E de cara você sabe que as duas soluções, porque você poderia ainda pensar o seguinte, bom, e o que me garante que essa solução é diferente dessa? Porque podiam ser duas heterogêneas idênticas.
Se fossem duas heterogêneas idênticas, eu posso subtrair elas, vou encontrar zero, o que não me adianta nada. Né? Mas justamente o que você notou é que quando você calcula essa derivada aqui, necessariamente você vai ter a derivada de x menos x elevado a alfa, que vai dar um log. E esse formato de Frobenius nunca tem log. Então, como é impossível você obter o log a partir de uma série de Frobenius, então, necessariamente, essa solução vai ser diferente da outra. Claro que para provar que elas são linearmente dependentes, a gente vai dar a fórmula, eu vou mostrar, né, o método de Frobenius. Frobenius? Não. O Wronskiano, né, justamente que é a ferramenta correta para a gente determinar a independência linear dessas soluções. Tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? Esse lado aqui eu falei para vocês, a gente não vai entrar nessa complicação, porque calcular essas derivadas é difícil. Você precisa calcular, vai dar um termo de log, e depois vai ter aqueles termos de derivada de símbolo de Pockhammer, que é aquelas funções harmônicas. Não é nada impossível, mas é difícil de manipular, eu acho que a gente não ganha nada entrando nessa seara, tá? Mas eu queria mostrar um exemplo, e vou fechar nessa aula, um exemplo de como calcular essa parte da solução aqui, que é uma das heterogêneas associadas, que a gente subtrai dessa para obter a solução homogênea. Tá certo? Bom, vocês têm que me dizer se eu estou ficando muito repetitivo também, né? Eu não sei se vocês ainda não estão entendendo e está sendo útil, ou se já entenderam tudo e está sendo só repetitivo. Não, pode continuar. Tá bom. Beleza. Ok, então, o setup todo aqui do caso 2BI tá relembrado, eu imagino. Tá bom. Ok, então, pessoal, vamos relembrar o problema que a gente estava tentando resolver antes, com um exemplo desse caso, justamente para a gente calcular e ver, assim, no detalhe que a gente obtenha a heterogênea do jeito que eu acabei de propor aqui para vocês, tá? Ok, cadê você? Ok. Então, veja, a gente estava trabalhando com essa equação aqui, y duas linhas, mais 1 sobre y' menos 1 mais 4, mas aí eu vou botar 4 ao quadrado sobre x ao quadrado e y igual a zero. Certo? Bom, nós fizemos essa conta aqui algumas vezes e nós temos aqui que a nossa série de recorrência, eu já vou escrever para o C, vai ser assim, C2M vai ser igual a C0, tá certo? 4 elevado a M, e aqui vai ser assim, Mi mais alfa sobre 2 mais 1 fatorial crescente, tá certo? E alfa menos ni, deixa eu botar na mesma ordem para ficar. Alfa mais ni, alfa menos ni, sobre 2 mais 1 fatorial crescente. Ok? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, essa aqui é a nossa solução para os coeficientes, né? A gente sabe que C2M mais 1 é igual a zero para todo M pertencente a Z. Tá certo? Ou seja, os termos ímpares são zero. E a gente está obtendo a série de Frobenius para o caso, né, de alfa igual a alfa 2. A gente tem que lembrar que no caso aqui, o nosso alfa 1 é igual a 4 e alfa 2 igual a menos 4. Tá certo? O nosso N maiúsculo é 8. Tá certo? Que é a diferença das raízes. Tá bom? Que é alfa 1 menos alfa 2. Né? 4 menos 4 é 8. Ok. Então, a gente vai substituir a raiz menor aqui. Isso aqui já é a solução em termos do símbolo de Pockhammer, tá certo? E a gente sabe que ela vai ser válida até eu chegar no N maiúsculo, tá bom? Beleza. Então, se eu substituir aqui, vai ficar assim. C2M vai ser igual a C0. Aqui continua 4 elevado a M. E aqui a diferença que eu vou ter menos 4 mais 4. Peraí, eu estou usando
o ni, né? Só lembrando, ni igual a 4. Então é mais ni menos ni. Então aqui vai ser 0, então esse cara aqui vai ser o m fatorial, certo? Mas esse aqui vai ser menos 4, menos 8 sobre 2, menos 4, mais 1, menos 3. Então fica menos 3 fatorial crescente. Tá certo? Então é só isso. Tá? A gente não precisa se preocupar com os termos n maiúsculo para frente. Foi o que eu mostrei para vocês na aula passada. Aqui eles todos vão dar uma outra solução do tipo alfa 1. Tá certo? Mas eu quero mostrar para vocês que isso aqui de fato dá uma solução heterogênea, né? A gente acabou de ver isso de forma abstrata, mas vamos ver de forma concreta, tá certo? Então vamos escrever nossa solução. A gente sabe que o nosso y vai ser igual, o nosso g vai ser igual ao quê? Soma, né? Agora tem que tomar cuidado, o nosso m, ele não pode ser 8, tá certo? Então eu vou somar de 0 até 7. Tá certo? Maravilha. E aqui vai ficar o quê? Cm x elevado a m menos 4. Né? Porque lembra, era m mais alfa, só que o meu alfa agora é menos 4, porque é o meu alfa 2, que é a segunda raiz, a raiz menor onde eu tenho problemas. Certo? Ok. Então esse cara aqui é o meu g. Eu vou reescrever meu g aqui. Então, o meu g de x... Eu vou pegar, bom, a parte ímpar aqui, pessoal, é toda zero, então não preciso me preocupar. Então eu vou pegar só a parte par aqui, tá bom? Então esse cara aqui vai ficar assim. Soma de k, para não confundir, de L de 0 até 3. Então veja, os números pares que eu tenho aqui dentro vão ser 0, 2, 4 e 6, certo? Então eu só preciso de 0 até 3 aqui. Bom? Vocês já vão ver por quê. Porque vai ficar assim. C, vou botar 2m, vou botar m mesmo. Tá certo? Então, eu só peguei os termos pares e claramente aqui vai ficar x elevado a 2m menos 4. Alguma dúvida aqui, pessoal? Eu só estou usando o mesmo rótulo, mas não precisa se confundir, tá? É como se eu tivesse botado um rótulo diferente, dizendo que m é igual a 2l e somando só os l's aqui, 0, 1, 2 e 3, que vão dar os pares ali dentro daquele m. Bom? Bom, então vamos fazer essa conta, né? Então vai ficar assim. G de x vai ser igual a C0, x menos 4, mais C2, x menos 2, mais C3, x elevado a 0, mais C4, são 4 termos? Isso, 4 termos. 2, 3, 4, tá? Mais o meu, aqui está errado. 4, e aqui 6, e aqui x ao quadrado. Ok? Porém, a gente sabe que o nosso C0 é C0, não muda nada. O C2 vai ser igual a... Vamos pegar aqui o C2, está aqui, ele vai ser... Tem que tomar cuidado, tá? O C2 é quando m é igual a 1, tá? Então vai ficar assim, o C2 vai ficar C0 dividido por 4 vezes 1 fatorial é 1 e 3 fatorial crescente 1 é menos 3 fatorial crescente 1, né? Vai ser menos 3, 1 é igual a menos 3. Ok? Então vai ser 4 vezes menos 3, ok? O meu C3 vai ser igual... Opa! O cérebro vai de 1 em 1, C2 vai para 4, C4... Ele vai ser igual a C0, 4 ao quadrado, menos 3, menos 2. Agora tem que tomar cuidado porque tem um fatorial de 2 aqui, né? Então, vezes 2 aqui. Tá certo? E por fim, a gente tem o nosso C6. O C6, deixa eu só ver, esse cara aqui vai ficar negativo, esse cara aqui fica positivo, isso. E o nosso C6 ele vai ficar assim. C0 que divide. Ó, no C6 eu vou ter menos 3 vezes menos 2 vezes menos 1. Tá certo? Só que isso vai dar um sinal de menos, né? Eu posso botar esse menos aqui para fora. Só que vou ter 3 vezes 2 vezes 1, que é fatorial. Só que eu também tenho o meu 3 fatorial do C6. Tá certo? Então vai ficar assim.
3 fatorial ao quadrado, tá certo? 4 ao cubo. Ok? Agora a gente precisa ver, tá vendo? O mais interessante é que essa solução heterogênea, ela é um polinômio não, né? Mas ela é, se você multiplicar por x à quarta, ela é um polinômio finito, tá certo? E essas soluções que aparecem com polinômios finitos, elas vão ser extremamente importantes pra gente, ok? Mas a gente vai ver isso ainda hoje, daqui a pouco, ok? Beleza. Agora vamos calcular as derivadas desse cara aqui, botando na equação diferencial, que eu vou reescrever aqui, para a gente lembrar, tá certo? Menos... Pode falar. Você vai apagar o lado esquerdo? Ela tá ali. Eu sei, eu vou apagar. Eu reescrevi aqui justamente que eu vou fazer uma conta grande aqui. Tá? Deixa eu ver só se eu não estou jogando nada fora importante. Ok, então vamos fazer a coisa chata. Vamos derivar todo mundo e ver o que acontece, tá bom? Bom, pessoal, mas a gente tem que fazer essas contas longas. É uma coisa, às vezes, que quem não tem muito traquejo de fazer, o que está começando ainda não tem a experiência. Às vezes vale a pena você pensar em como você vai fazer a conta longamente antes de fazer a conta. Fazer a conta, às vezes, de uma forma muito direta, que você vai expandindo todos os termos, escrevendo um negócio muito grande, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se você tiver termos suficientes, você vai bloquear, vai errar sinal, entendeu? Então, às vezes, você pensar em estratégias de fazer a conta é bastante importante, tá? A minha estratégia para fazer esse tipo de conta é sempre lembrar que são os caras com as mesmas potências que eu vou precisar comparar no fim das contas, tá certo? Então, quando eu calcular os vários termos aqui, eu só preciso colecionar aqueles que vão ter a mesma potência, tá certo? Então, veja, quando eu calcular a derivada segunda dessa expressão aqui, eu vou ter um termo de x a menos 6, tá certo? Então, eu vou primeiro encontrar os termos de x a menos 6. Então, quando eu calcular a derivada segunda desse cara aqui, então g, duas linhas de x, só no que diz respeito ao termo de ordem menos 6, vou botar o menos 6 aqui, tá? Vai ser quem? Vai ser a derivada daquele cara ali, que vai ser menos 4, menos 5, né? Sobre x à sexta. Né? E tem um C0 aqui. Ok? Veja, desse termo aqui, vai ter algum x a menos 6? Vai, né? Porque tem uma derivada e um x embaixo. Tá certo? Então, o único candidato para ser a sexta é esse cara aqui de novo. Porque eu vou derivar ele e vou dividir. Tá certo? Então vai ficar como? Vai ficar assim. 1 sobre x, g' de x, no que diz respeito ao termo x a menos 6, vai ser o menos 4, né? Só que aí eu simplesmente divido, então continua C0 aqui e x à sexta. Né? Todo mundo concorda? Eu derivo esse cara uma vez, cai o menos 4, ele fica menos 5. Eu divido por x, fica menos 6, então fica só isso aqui. Então veja, eu tenho 20 menos 4, por enquanto. Certo? Então eu tenho um fator de 16 multiplicando esse cara aqui. Mas vamos lá. E esse último termo? Tem algum candidato? É o mesmo cara, né? Olha aqui o x ao quadrado. Né? Só que eu vou ter o quê? Eu vou ter que menos 1 mais 4 ao quadrado sobre x quadrado, y no que g, no que diz respeito ao termo de 10 a menos 6, x a menos 6, eu vou ter aqui, é só quando esse multiplicar o g, né? Porque esse cara aqui ele vai multiplicar e dá só no menos 4, então não adianta nada, ok? Beleza, esse cara vai ficar menos 4 ao quadrado, C0, x à sexta. Um mais? Não, tá certo. Não, eu acho que é só isso mesmo. Então eu tenho mais 20, menos 4, 16, menos 16. Certo? Maravilha. Não tem nenhum termo de 10 a menos 6. Mas veja, pessoal, não é nem um pouco surpreendente. A gente fez a solução da série de recursão justamente para zerar esses caras. Certo? Então, a gente está simplesmente
reobtendo o que a gente já tinha feito. Porém, por mais que pareça não ter nenhuma utilidade óbvia, fazer esse tipo de conta, como é que se diz? Constrói um suporte intuitivo na sua cabeça. Quando você está fazendo uma conta abstrata, é bom que você já tenha feito contas concretas, muitas vezes sobre o assunto, porque toda vez que você ficar confuso sobre a abstração, você lembra do caso concreto, e aí você fala, então o que está acontecendo é isso, entendeu? Então é bom você fazer o concreto e o abstrato justamente para você conseguir fazer o abstrato, certo? Maravilha. Então vamos continuar a nossa brincadeira aqui. Esse cara aqui é fácil, porque eu vou ter agora o x, né, derivado da segunda, no que diz respeito a um cara menos 4, né? Veja, por que é menos 4? Porque esse cara vai ser menos 6, esse vai ser menos 4, esse é 0 e esse vai ser 0. Desculpa, ele é 0 e esse é x elevado a 0, certo? Então eu só tenho um termo do tipo 10x a menos 4 que vem daqui, tá certo? Então ele vai ser como? Ele vai ser menos 2 vezes menos 3. Né? Deixa eu ver se eu faço uma coisa errada. Menos 2, menos 3, C2. Ok. Deixa eu botar uma linha aqui. G' de x dividido por x, só x. Né? Esse cara aqui que é o nosso segundo termo. No que diz respeito termos de x elevado a menos 4, a gente vai ter quem? Nossa sorte também que é um termo só, né? Quando a gente derivar é o mesmo termo, né? Então vai ficar assim, menos 2, deixa eu ver, isso, menos 2, aí vai ficar menos 3 com menos 4, espera aí que eu esqueci do x a quarta aqui, então vai ficar só menos 2, C2, x a quarta. Todo mundo concorda? Deriva uma vez, fica 10 a menos 3, divide uma vez, 10 a menos 4. Ok, agora a gente vem com um termo um pouquinho mais chato, vai ser esse cara aqui, 1 mais 4 ao quadrado sobre x quadrado vezes g. Ok, agora a gente tem que pensar um pouco mais. Como é que a gente obtém termos de 10 a menos 4? Veja, caramba, x elevado a menos 4. X elevado a menos 4. Nenhum desses aqui, quando eu multiplicar esse cara aqui, ó, por isso aqui, esse cara vai ficar x a menos 4, tá certo? Mas quando eu multiplicar por 1, eu preciso pegar esse cara aqui. Certo? Então isso aqui vai ficar como, pessoal? Menos C0, né? Ou seja, 1 vezes esse termo aqui vai dar C0, x a menos 4. E eu tenho o menos 4 ao quadrado, que multiplica C2, certo? C2. E tudo isso aqui eu posso botar aqui assim, e isso aqui tudo fica dividido por x a quarta. Se eu não fizer uma besteira, divide esse, é isso aqui. Maravilha. Bom, vamos fazer a continha então. A gente tem aqui... Deixa eu ver só a melhor maneira de fazer isso aqui. Deixa eu ver... Não, o x a quarta aqui no denominador eu não vou escrever, tá? Deixa eu escrever então aqui de novo, vai ficar assim, menos 2, menos 3. E agora eu escrevo aqui o meu C2, né? Então vai ficar vezes C0, que divide por 4 vezes menos 3, né? Que é o meu C2. Agora a mesma coisa aqui. Mais menos 2C, deixa eu aqui, e aí vai ficar menos 2 de novo, menos 3, C0 dividido por 4 menos 3. Tá certo? Estou fazendo uma coisa errada, deixa eu ver. É simplesmente menos 2 vezes C2, menos 2 vezes C2. Não, estou viajando. Não tem esse cara daqui, não. É o menos 2 em vez de menos 3.
Isso, é C0. É só isso aqui, né? Eu viajei. Tá? Deixa eu ver se eu não estou fazendo mais nenhuma besteira. Tá, menos 2, tá? E esse cara é menos 3, porque veio da derivada. Tá, ok. Ok, isso tudo tem que somar com quem? Eu tenho que subtrair esse termo aqui, que vai ser C0. E aí o C2, ele tem um 4 ao quadrado em cima e um 4 aqui. Então vai ficar mais 4 C0 dividido por... o C2 ali, vai ficar 4... Espera aí que eu me confundi. Menos 3 só, né? Tá certo? Ou não tá? Né? O que é esse aqui, pessoal? Pega C0 mais 4 ao quadrado, C2. Se eu multiplico esse cara por 4 ao quadrado, corta um 4, sobra o 4 aqui, fica 4 sobre 3, menos 3 aqui. Maravilha. Então vamos fazer só o que dá para fazer aqui. Se bem que todo mundo tem um menos 3, vou deixar ele aqui. Vou deixar ele o menos 3 aqui. Menos 3, tá certo? Vejamos. O C0 a gente pode tirar, todo mundo é proporcional a C0, então só para a gente facilitar para o nosso cérebro, a gente bota menos coisas para pensar. Tá certo? Então bota um aqui não bota nada, aqui bota um, certo? Eu vou botar o menos... eu paguei. Obrigado. Então, eu vou botar o menos 3 em evidência aqui, ele vai ficar menos 3 aqui, eu boto aqui, menos 3 mais 4 fica 1. Certo? 1. Então, eu tenho 1/3 aqui, né? Acho que dá para simplificar todos, né? Então, dá para cortar esse cara com esse cara aqui. Então, eu tenho 1/3 aqui, aqui eu tenho menos meio, e aqui eu tenho... mais 1/6, né? Então, deixa eu ver se está tudo certo. Então, eu tenho menos 1/2, que é esse cara aqui, mais 1/6, né? Mais 1/3, tá certo? Bom, 1/3 mais 1/6 é 1/2, né? Então, se eu botar isso aqui, tudo aqui vai ficar assim, 1/6, né? Então, vai ficar menos 3 mais 1 mais 2. É 0. Certo? Ok? Bom, pessoal, eu não vou fazer todos, tá? Vocês podem terminar de fazer. Vocês vão notar que o último vai sobrar um termo, que é um termo de x², tá certo? Na hora que vocês forem olhar para essa série aqui, vocês vão ver que tem o último que eu não consigo zerar. É justamente o termo de n maiúsculo, que não dá 0. Certo? É o termo da diferença das raízes, ok? Façam isso aqui, é chatinho, mas é um bom treino, tá certo? E eu imagino que essas coisas vão ficar um pouco mais claras, certo? E aí vocês vão ver que, de fato, esse cara é uma solução, só um instante, da inhomogênea, da heterogênea, tá certo? Tal qual é aquele que tem a derivada em relação a alfa, e que a subtração dos dois, de fato, vai te dar uma solução da homogênea. Como calcular ele para o caso menos 4? Porque aqui é simplesmente a derivada. Esse caso aqui? Porque nesse caso, o que acontece é que, para eu ter um termo de x elevado a menos 6, eu só tenho uma possibilidade, que é multiplicar esse fator por um fator de menor potência aqui. Ou seja, é só quando eu multiplico o termo de 1 sobre x² por esse termo aqui, que eu obtenho de 10 a menos 6. X a menos 6. Desculpa. Porém, dos próximos em diante, o que vai acontecer é que, tá vendo? A diferença de potência desses dois termos é um termo de x a menos 2. Então, eu vou ter o termo de x a menos 4, que está aqui, que é esse cara aqui, né? Ele obtenho simplesmente multiplicando por 1, só que o termo, eu tenho como obter um segundo termo dessa ordem de x a menos 4, que é pegar esse termo e multiplicar por x a menos 2. Que fica x a menos 2 vezes x a menos 2, vai dar x a menos 4, e, portanto, eu tenho dois termos aqui contribuindo. Eu tenho esse aqui, que é o que vem do 1,
E eu tenho esse aqui, o C2, que vem desse termo multiplicado pelo fator de 4 ao quadrado por x quadrado. Tá certo? Então, como eu tenho duas potências aqui, quando você fizer o produto dessa série por essas duas potências, elas vão ter sempre dois termos que vão ter a mesma potência. O da frente que foi dividido por x ao quadrado e o próprio termo com aquela potência. Professor, ali está -3 mais 1 mais 2, né? Só para confirmar. Menos 3 mais 1 mais 2. Isso. Era 3, 1 mais 2. O H, qualquer coisa. Tudo certo, pessoal? Se eu fizer erro de aritmética, vocês têm que me corrigir, tá? Senão a gente faz o negócio tudo errado. Bom, agora que vocês sabem tudo sobre frobênios, vamos aplicar para as funções de Legendre, tá ok? E aparecem algumas coisas mais interessantes já. Posso apagar tudo? Pessoal, eu não sei vocês, mas assim, o fato de que no fim a gente consegue tirar desse método a quantização dos níveis do átomo de hidrogênio, eu acho que só isso em si faz valer a pena entender essas coisas, entendeu? E depois você entender como que isso se associa à geometria do problema, e da geometria do problema você extrai uma coisa tão interessante, né, que é o brilho específico que você vai obter de certas estrelas, justamente porque elas têm uma linha de emissão no hidrogênio. Então, isso eu estou falando para vocês para tentar estimular vocês a não se desesperarem, porque isso aqui vale a pena, tem coisas legais aqui, tá? Ok. Então, as funções de Legendre, elas estão associadas a essa função, essa equação aqui, tá? 2x sobre 1 menos x quadrado, y' mais lambda, que multiplica lambda mais 1. Aqui, pessoal, é só uma parametrização conveniente, tá? Eu poderia ter colocado qualquer número aqui real, tá certo? Mas eu já escrevi esse número real como sendo lambda vezes lambda mais 1, porque vai ser conveniente para a gente. Dividido por 1 menos x quadrado y igual a 0. E aqui começa o treino de vocês. Foi apresentado um problema em uma equação diferencial ordinária. Qual a primeira coisa que vocês fazem? Classifica os pontos, certo? Então vamos lá. Vamos classificar os pontos. Os coeficientes aqui, essas duas funções, né? Lembra, essa aqui é a nossa função. Deixa eu ver se eu sinal. Essa é a nossa P1 e essa aqui é a nossa P0. Essa função aqui, P1 igual a menos 2x dividido por 1 menos x quadrado. Essa é uma função analítica, pessoal? Em todos os pontos, né? Em toda a reta real? Ou não? Onde que ela não é analítica? Mais ou menos 1. Tá certo? Mas qual tipo de polo que a gente tem? Porque isso é importante. Né? Uma análise mais superficial, você poderia olhar e falar, ih, rapaz, é o problema, que esse cara aqui tem um polo quadrático. Mas não é quadrático. Como é que é o polo desse cara aqui? É um polo simples, mas como é que a gente vê isso de forma mais explícita? Você tira o x aqui para virar um polo simples. Você pega o x e taca fora ele. Você coloca o x em evidência, você tira aqui quadrados ali, daí você... Se vocês tiverem dúvida, é mais ou menos isso, mas assim, quando a gente não tem muita habilidade em uma coisa, é bom a gente saber a receita sistemática, entendeu? Porque aí você aplica a receita várias e várias vezes, até que depois de um tempo você mesmo varia a receita, cria a sua, entendeu? Então, a receita eu preciso estudar se x menos xi vezes p1, eu quero saber se esse cara aqui é analítico, certo? Qual é a raiz que vocês escolhem aqui? Vou pegar o x igual a 1, tá? A gente poderia pegar mais ou menos 1, então vamos escolher o meu x igual a 1. Então eu vou estudar o polo, né? Vamos estudar aqui o polo em xi igual a 1.
Tá certo? Quando nós chegarmos nas equações diferenciais parciais, o polo x1 vai ser polo norte da esfera, certo? Tudo bem. Então, a pergunta é, esse cara aqui em x igual a 1 é analítico? 2x menos 1 dividido por 1 menos x quadrado. O que acontece quando x se aproxima de 1? Qual é o limite dessa função quando x vai para 1? Dá para fazer? Tem limite bem definido? Consegue escrever embaixo. A gente fez as duas quadradas. Consegue calcular. Opa, isso mesmo. Corta esse cara com esse cara com esse cara. Isso aqui vai ficar 2x 1 mais x. Essa função, ela é uma função analítica em x igual a 1? Sim. Maravilha. Então, o meu problema, de fato, esse ponto é, de fato, um ponto singular regular. Posso aplicar Frobenius, certo? Se vocês fizerem a mesma coisa para o menos 1, vocês vão ver que o menos 1 também tá certo? Vocês poderiam se preocupar, mas esse aqui também tem esse aqui também tem uma divergência. Mas veja, a divergência desse cara poderia ser quadrática. Então, mesmo que isso aqui fosse quadrático, não teria problema, tá certo? Mas a gente tem que fazer o cálculo, ou seja, a gente tem que calcular quem é x menos 1 ao quadrado vezes P0. Ok? Então, quando a gente faz isso, a gente vai obter lambda vezes lambda mais 1. Cadê você? Está aqui. Por que eu botei um menos? Porque vai ter um menos, sim. Tá. Então, lambda vezes lambda mais 1, x menos 1 ao quadrado, e aqui no denominador eu botei novamente. Deixa eu ver se eu errei o sinal. Tá, pessoal, desculpa. Eu fiz alguma besteira. Aqui é mais, tá? Aqui é mais. Então, aqui é mais e aqui é menos, tá? Não. Foi mal, pessoal. Eu escrevi a mesma equação em dois formatos diferentes. Numa tem um menos, outra não tem por causa do formato, tá? Mas vamos lá. Estava certinho aqui. Esse cara é assim mesmo. Esse cara é assim mesmo. Esse cara é menos mesmo. É só porque quando você escreve a diferença dos quadrados aqui, é melhor escrever x ao quadrado menos 1. Aí por isso que eu botei o menos, tá certo? Mas, bom, isso aqui estava certo. Bom, isso aqui está certo, isso aqui está certo. Esse cara aqui tá... Pera só um segundo. Esse cara tá certinho, esse aqui mesmo. Então esse cara aqui, ele fica mais mesmo. Aqui é menos. Certo? Ele tem esse menos, cortou com esse cara e esse cara aqui, porque ele tem um menos entre eles, né? Então ficou 2x dividido por x mais 1. Ok. Esse cara aqui, ele vai ficar ao quadrado. E no denominador vai ficar isso. 1 menos x... 1 mais x. E por isso, então, que vai ficar esse cara corta com esse cara, mas eu tenho que trocar o sinal, tá certo? Então vai ficar assim, menos lambda, que multiplica lambda mais 1, x menos 1, dividido por x mais 1. Certo? Tudo bem até aqui? Essa função é analítica em x igual a 1? Bonitinha, né? Vai para 0, tá ali, não tem problema nenhum. Ótimo. Então, esse cara aqui, só para lembrar, é a minha função Q, né? E essa aqui é a minha função P. Certo? O problema é, qual é o próximo passo para a gente aplicar Frobenius? Escrever P e Q em série de potências. Geralmente, os casos que nós vimos até agora são bem simples, né? A série de potência é óbvia, só tem um coeficiente diferente de 0. E esses casos aqui, pessoal? Como é que fica a série de potência de P? P é igual a 2x dividido por 1 mais x. Qual é a série de potência de P? Sim, é por aí a solução, mas tem que lembrar de mais uma coisa. Uma série? Isso. Como é que a gente usa a soma da série geométrica aí? A gente pode deixar esse 2x Isso. 2x. vai ser 2x.
1 menos x. Isso aqui vai ser 2x, soma de x elevado de menos x elevado a n. É conveniente jogar o 2x para ver se A gente vai organizar agora, mas antes da gente chegar lá, quantos de vocês estão confortáveis com isso aqui? Já provaram isso aqui, já fizeram essa conta, né? Essa é aquela coisa mais simples do mundo. Você tira um termo da série, aí renormaliza o índice, troca, joga para o lado, divide, ok. Ok, pessoal, então, aqui n vai de 0 a infinito, e o que a gente vai fazer é o seguinte. Na verdade, porque eu conheço o resultado, porque eu conheço o resultado, não. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A série de potências que a gente quer é em qual potência? Tem que tomar cuidado, porque lembra, a fórmula de Frobenius é toda assim, ó. X menos xi elevado a n. Quem é o nosso xi? 1. Então, na verdade, o que a gente precisa é uma série de potências em x menos 1 elevado a n. Certo? Como que a gente faz essa brincadeira aqui? Então, a ideia estava certa, tá? Só que para você chegar na potência certa, o truque é um pouco diferente. Então, exatamente. A gente vai começar assim. Boto 2 em evidência, aí aqui no numerador eu vou fazer assim. X menos 1, porque são as potências que eu quero, mais 1. Então, eu já transformei isso aqui numa série de potências, tá certo? E no denominador eu vou ficar assim, ó. X menos 1 mais 2. É que uma série de potências para uma função, né, uma série de Maclaurin, uma série de Taylor, ela depende do ponto em torno do qual você está fazendo a expansão. A gente tem que expandir todo mundo consistentemente em torno de xi igual a 1. Essa série de potência está certa, mas ela está certa em torno de x igual a 0, certo? Em torno de x igual a 1, xi igual a 1, certo? Então o que eu faço? Só botei um 2 em evidência, numerador não tem a potência que eu quero, então eu subtraio 1 e somo 1 para ter x menos 1, e a mesma coisa aqui. Tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter 2, e aí eu vou dividir por esse 2 aqui, e vai ficar assim. 1 mais x menos 1 dividido por 1 menos x sobre 2. Ok? Espera um pouquinho que eu vou fazer de um outro jeito para ficar mais fácil. Peraí. Esse jeito aqui vai ficar mais complicado. Só um instantinho. Aqui estava certo, tá? Mas a gente tem uma maneira melhor de fazer isso aqui. Se eu fizesse daquela forma, eu teria depois que pegar essa série, que só tem 2 termos, e multiplicar pela série do outro, tá? Mas eu posso fazer o seguinte truque. Eu vou pegar esse cara aqui, era 1, né? Eu vou botar 2 menos 1. Certo? Isso. Então fica 1, fica 2 menos 1. Então, quando eu faço isso, eu vou ter o seguinte. Esse termo dividido por esse dá 1, então eu vou ter um termo de 2. E depois eu vou ter um termo que vai ser assim, menos 2 vezes x menos 1 mais 2, né? E é isso. Vocês concordam? Eu só somei aqui mais 1 e subtraí outro aqui, tá? No fim você vai ver que dá certo. Ó, menos 1 mais 2 dá x. x, 2x, certo? E por que eu fiz isso? Porque aí eu jogo fora e tem um termo mais simples aqui, ó, simplesmente uma constante, tá certo? E vai sobrar o quê? Vai sobrar esse termo para expandir. Esse termo eu vou reescrever assim. Tá? Ok, então eu vou botar um menos aqui. O 2 eu boto em evidência e eu tenho que fazer esse cara aqui agora. 1 menos 1 menos x sobre 2. Ok. Eu espero que sim.
Eu espero que sim. Mas as que eu não consegui postar, vagarosamente eu vou fazendo as outras para colocar, tá? É que eu realmente não tive tempo até agora, mas eu vou colocar. Tem como você botar essa aula de hoje? Se gravar corretamente, sim. É porque das outras vezes eu simplesmente estava perdendo. Atualizou o codec, aí começou a compactar mais do que devia, o computador não aguentou. Mas eu acho que essa eu vou conseguir. Eu estou chegando numa configuração estável. Tá? Ok, então veja, a gente só deu uma maquiada aqui no nosso problema porque a gente quer expandir de forma esperta, que eu estava falando para vocês. Pensar na conta para não fazer conta demais, tá certo? Tem um programador que inventou uma linguagem de programação chamada Perl, e ele fala que uma das qualidades do programador é a preguiça. Então, é a mesma preguiça do programador, que é o programador que pensa antes de fazer, simplesmente em vez de fazer um negócio gigantesco, horroroso, entendeu? Você tem que ter uma preguiça aqui de fazer conta longa, então você pensa como é que vai fazer a conta de um jeito compacto e com menos chance de cometer erros, entendeu? Ok? Então isso vai ficar 2 menos somatório de 1 menos x sobre 2 elevado a n de 0 a infinito. Deixa eu ver, é isso aí. Essa aí é a expansão do segundo termo aí. Isso, é a expansão desse termo aqui. Né? Ou seja, usando aquela brincadeira que a gente tinha discutido aqui. Ou seja, esse cara vai ser 2, né? E aí, deixa eu ver só para onde eu botei o menos, porque isso tudo vai facilitar a nossa vida depois. O menos fica do lado de fora. Aí eu boto somatório de 0 até infinito. Opa! O que eu botei? Tá, já vou mostrar isso para vocês. Então, vale a pena eu tirar o termo de ordem 0 daqui, tá? O termo de ordem 0 é igual a 1, né? Ou seja, quando eu tiver o n igual a 0 aqui, esse cara vai ser uma coisa elevado a 0, que vai ser 1, subtrai 2 de 1, fica 1 aqui. Ok? É só porque depois a gente precisa isolar todos os coeficientes. Então, como esse cara ia fornecer um coeficiente de ordem 0 e esse também de ordem 0, é melhor já tirar e botar aqui, certo? E esse cara aqui, então, começa a somar de 1, né? E para ficar evidente o que a gente está fazendo, a gente escreve esse cara assim, ó, menos 1 meio elevado a n, tá? Vezes x menos 1 elevado a n. Então, lembra, na série de Taylor, né, ou a série de potência em geral, você tem os coeficientes que são desse tipo, né, x menos x elevado a n, e todo mundo que multiplica aqui, né, vão ser os coeficientes, vão ser os nossos PNs, certo? Ou seja, daqui eu vou extrair o seguinte, eu vou extrair que P0 é igual a 1, certo? E vou extrair que Pn maior que 0 é igual a menos meio elevado a n. Eu extraio simplesmente olhando aqui, ó, o coeficiente do termo de potência 0 é 1 e os outros coeficientes vão ser menos meio elevado a n. Certo? Então, temos aqui, temos aqui o primeiro ingrediente para fazer a nossa conta. O que está aqui, tá? Eu vou reescrever essa expressão aqui para a gente fazer a mesma brincadeira. Então, o que de x é menos lambda mais 1, né? E aqui vai ficar assim. X menos 1, que é o que a gente já tinha lá, que era o quadrado, aqui ficou x menos 1 mais 2. Lembra que era x mais 1 aqui no denominador? Eu já faço a mesma brincadeira, tá? É o que eu tinha escrito aqui, isso. É o x mais 1, eu escrevi o mais 1 como sendo menos 1 mais 2, tá bom? Maravilha. Ok. Agora, esse cara aqui, eu já escrevo assim, ó. Esse cara já é a potência certa, tá certo? Então, esse aqui eu posso botar o 2 em evidência e boto um 2 aqui, certo? E isso aqui, pessoal, já está na cara certa que eu quero, tá bom? Isso aqui vai ficar assim.
menos lambda mais 1, dividido por 2, somatório. Só que veja, esse cara aqui, né, só esse pedacinho aqui de baixo, 1 dividido por isso aqui, já é minha soma de 0 até infinito. Mas esse cara aqui é justamente a potência que eu quero, tá certo? Então vai ficar assim. Deixa eu fazer em 2 passos, senão vai confundir vocês. X menos 1, soma de n de 0 até infinito, e aqui vai ficar assim. Peraí, se não fiz uma besteira, x menos 1 denominador, então vai ficar assim. 1 menos x sobre 2 elevado a n, certo? Ok, bom. Vou escrever assim, menos lambda, que multiplica lambda mais 1, dividido por 2. Aí eu vou escrever mais uma vez, x menos 1, soma de n de 0 até infinito, vai ficar menos meio aqui, elevado a n, né, bem parecido com o outro, e aqui vai ficar x menos 1 elevado a n, tá certo? O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso pegar esse cara e botar aqui, mais 1, certo? Isso aqui é um produto, né? Está multiplicando, deixa eu botar uma bolinha assim. Ok? E aí, como é que eu vou fazer para acertar as minhas constantes aqui, né? A gente vai fazer o seguinte. Esse n mais 1, eu posso chamar de m, tá certo? Isso aqui vai ser m menos 1, né? Ou seja, se n mais 1 é m, então n é m menos 1. Então, esse cara vai ficar n menos 1, só que eu tenho um meio aqui e tenho esse meio daqui, tá certo? Então, eu vou juntar essas duas coisas. Deixa eu só ver se eu fiz direitinho. Isso. Não, desculpa, fiz besteira. Antes de fazer isso aqui, ó, tá vendo que eu tenho menos meio aqui, multiplicando esse cara? Eu vou botar ele aqui também, tá? Vai ficar mais 1 aqui. Aí sai o 2, sai um daqui e o 2 daqui. Certo? Agora sim, é simplesmente n mais 1, eu vou chamar ambos de m, tá certo? Isso aqui vai ficar assim, lambda mais 1, que multiplica, soma de m de 1 até infinito, de menos 1 meio, m x menos 1 elevado a n. Ok? Ou seja, eu não tenho termo de Q0, meu Q0 é 0, tá certo? Porque eu não tenho nenhum termo de potência 0 aqui, meu termo sempre começa no meu potência x menos 1, elevado a 1, né? E para Q n maior que 0, é fácil. Novamente, isso aqui é lambda, que multiplica lambda mais 1, vezes menos 1, menos meio elevado a n. Ok? Primeiro ingrediente, segundo ingrediente. Ou seja, estudamos os pontos, vários pontos ordinários, regulares, um ponto singular regular, 2 pontos singulares regulares, escolhemos um deles, o x igual a 1, estamos fazendo expansão em torno deles. Para isso, a gente vai precisar das funções ali p e q expandidas em torno desse ponto. Fizemos a série de potência delas usando o truque da série geométrica e, a partir disso, a gente determinou os coeficientes da expansão dessas funções em torno deste ponto específico. Ok? Agora, a gente pode aplicar a método de Frobenius. Qual o próximo passo, então? É calcular os possíveis alfas, ou seja, a gente precisa calcular o polinômio indicial. Então, nosso polinômio indicial, π, lembrando, para um alfa qualquer, vai ser igual a alfa ao quadrado mais P0 menos 1 alfa mais Q0. Nesse caso, vai ser quanto? Alfa ao quadrado mais... Desculpa, alfa ao quadrado. Ou seja, quais são as raízes? 0. Né? Então, é 0 e 0. Então, esse é o nosso caso B, nosso caso 2A.
caso 2 é o caso em que as raízes diferem por um número inteiro, e o 2a é esse inteiro igual a zero. Então a segunda solução é fácil, é só aquela que tem a derivada em relação a alfa, e toma alfa igual a zero, porque, né, a derivada de alfa quadrado em relação a alfa é 2alfa, em alfa igual a zero é zero de novo, então a gente tem uma segunda solução que vai ter só termos logarítmicos, nada demais, ok? Mas vamos estudar esses caras, vamos ver o que acontece. Deixa eu só escrever aqui. P0 igual a 1 e Pn maior que 0 igual a menos 1 meio elevado a 1. Pessoal, que horas são? Acho que dá para a gente fechar pelo menos a série de recursão. Vamos para a parte complicada então. A m é igual a menos 1 sobre π alfa mais m, certo? Ou seja, é aquela solução para um alfa qualquer, por enquanto, né? E a gente soma aqui n de alfa, de 0 até m menos 1, e vai ficar assim, p, m menos n, alfa mais n, mais q, m menos n, a n. Certo? Então, a primeira dificuldade para resolver a série de recursão é que a gente não consegue colapsar esse somatório de uma forma simples, tá certo? Ele vai ser um negócio complicado. Como é que a gente lida com isso? Vamos substituir primeiro os nossos PNs e nossos QNs aqui, e aí a gente vai fazer uma maquiagem nesse negócio e tentar organizar essa conta para a gente conseguir seguir, tá? Então vamos lá. O próximo passo vai ser simplesmente 1 sobre alfa mais m quadrado, né? O nosso problema inicial é argumento ao quadrado. Então, o argumento é alfa mais m, fica alfa mais m ao quadrado. Tem um menos aqui, umzinho aqui, e agora a gente vai botar aqui somatório de n igual a 0, m menos 1, e aí é fácil, porque agora, veja, basta a gente substituir esse pm menos n. Só que isso aqui vai ser menos meio elevado a m menos n. Certo? Só uma substituição simples. Esse cara é dado por isso aqui. Quer que seja que esteja aparecendo aqui, aparece aqui. Então, apareceu aqui. Ó. Aqui vai ser alfa mais n, tá certo? Mais, porque é o nosso Q, que tem o lambda vezes lambda mais 1. Menos 1 meio, elevado a m menos n. Isso aqui tudo multiplica a n. Certo? Bom, tem esse cara aqui é muito parecido com esse, eu posso reorganizar esses caras aqui e botar esse menos meio, tem um menos aqui dentro, menos meio elevado a m menos n em evidência, tá certo? Então isso aqui vai ficar assim. Então, já vou botar esse cara para cá, porque esse tem um menos, vai ficar assim, lambda que multiplica lambda mais 1, e aqui menos alfa mais n. E tudo isso aqui multiplica menos 1 meio elevado a m menos n a n. Certo? Ok. Veja, pessoal, a gente não quer saber em absoluto como que o m, a m, se relaciona com todos os anteriores. A gente gostaria de ter essa relação simplesmente com o anterior, tá certo? Com o imediatamente anterior ou dois anteriores, certo? Como é que a gente faz então? A gente precisa ver como que essa soma muda só quando eu mudo o máximo da soma. Ou seja, essa soma aqui ela vai ter m menos 1. E se for para m menos 1 mais 1, ou seja, para o próximo, ou mais 2, ou mais 3, entendeu? Como que a soma muda? Então, da mesma forma que a gente usa essa brincadeira lá naquela primeira série de potência que a gente calculou para a série geométrica, a gente vai fazer uma coisa similar aqui.
Ou seja, eu vou dar um nome. Né? Toda vez que a gente não sabe fazer alguma coisa ou não sabe resolver um problema, a gente dá um nome para ele. E isso dá o primeiro passo para a gente resolver, tá ok? Então, o nome é o seguinte, eu vou chamar de S maiúsculo, M, essa soma aqui. Soma de N igual a 0 até M menos 1, de lambda que multiplica lambda mais 1, menos alfa mais N, e tudo isso aqui, menos 1 meio elevado a M menos N a N. Certo? Maravilha. Agora, quem é que vai ser S M mais 1? Como é que isso aqui fica, pessoal? Fica soma de M igual a 0 até M, porque era M mais 1 menos 1, como eu falei para vocês. Aqui não muda nada, porque é lambda vezes lambda mais 1. Aqui fica menos alfa mais N, isso não muda nada. Aqui vai ficar menos 1 meio. E agora vai ficar assim, M mais 1 menos N a N. Certo? Agora vamos ver o seguinte. Se eu pego essa soma aqui e vou só até M menos 1. Essa soma aqui até N menos 1, ela é muito parecida com essa aqui. Exceto por um termo de menos 1 aqui. Menos 1. Desculpa, mais 1. Toda razão. Mais 1 aqui, porque vai ser menos meio na frente. Exceto por esse termo de menos meio elevado a 1 aqui. Certo? Ou seja, aí se vocês tiverem dúvida nisso, vocês me falam, mas isso aqui, ó, mais 1 vai ser igual a... Eu boto esse cara aqui em evidência, né, para todos os termos da série, somado de 0 até m menos 1, e obtenho que isso aqui é menos meio que multiplica S M. Tá? E é claro que eu preciso botar o último termo que eu retirei. Qual é o último termo que eu retirei? É o termo de N igual a M. Né? O termo de N igual a M vai ser lambda mais 1 menos alfa mais N. Lembra, é o termo de N igual a M que eu estou tirando, tá? Então, meu N virou M aqui. Né? E quando eu botar N igual a M aqui, eu vou ter menos 1 meio a M. Ok. Eu vou fazer duas operações. Ou seja, a passagem dessa linha para essa envolve duas operações. A primeira operação é separar esse somatório de um somatório soma de n de 0 até m, eu vou separar como soma de 0 até m menos 1. Vou botar um A aqui, para ficar claro. Soma de AN, né, de 0 até m é igual a soma de AN de 0 até isso aqui, até m menos 1, mais AN. Só isso. Essa foi uma das operações que eu escrevi por último. Ou seja, esse pedaço aqui, tá? É esse pedaço aqui. É só o somando aqui, substituído N por M. Tá vendo? O segundo pedaço, a segunda ação foi eu olhar para isso aqui. Ou seja, imagina essa soma com meu M indo somente até menos 1. Que é esse caso aqui. O que difere essa soma dessa aqui? Veja, abre colchete, lambda vezes lambda mais 1, lambda vezes lambda mais 1, menos alfa mais n, menos alfa mais n. Fecha colchete, menos meio elevado a meio menos n. M menos n. M mais 1 menos n. Então a única diferença é um fator multiplicativo de menos meio, que é aquele 1 ali, tá certo? Então, eu identifico que esse termo aqui, somado somente até n menos 1, é igual ao anterior vezes menos meio. Certo?
Estamos... Ok. Então, o que a gente quer resolver é o seguinte, a gente sabe que A, M mais 1 vai ser igual a menos 1 sobre alfa mais M mais 1, tá certo? Que é isso aqui, tá? Que eu estou escrevendo, pessoal. Né? Eu estou usando aqui o meu AM, é igual a isso aqui, mas eu posso dizer que o meu AM mais 1, então eu boto M mais 1 e M mais 1 aqui, tá certo? E M mais 1 aqui. Então, vai ficar isso aqui, ao quadrado, né? S, M mais 1. Ok? Nada demais. Agora eu vou usar a expressão que eu acabei de deduzir para escrever assim. A, M mais 1 vai ser igual a menos 1 sobre alfa mais M mais 1 ao quadrado, menos SM sobre 2, que é um dos pedaços que veio daqui, mais lambda mais 1, menos alfa mais M, fecha, menos meio AM. Deixa eu ver. Tá vendo? Quando eu falei que era a parte mais simples tinha passado, vocês não acreditaram em mim. Ok. Como é que estamos até agora? Mas qual é a grande vantagem disso tudo? Quem é SM? Olha para cá. Isso aqui é SM. É assim que eu defini, ó. SM é esse pedaço aqui. Mas isso é igual a menos isso vezes esse cara aqui. Quando eu substituir de volta, olha o que eu vou ter. Eu vou ter AM mais 1, AM e AM. Acabou. Acabei de encontrar uma relação de recorrência que liga um item com o seu anterior. Ok? Vamos substituir. Eu me lembro até hoje, juro para vocês, a primeira vez que eu resolvi um problema desses de Frobenius, que eu fui aplicar, aí você aplica uma método, aí você encontra a recursão, aí você resolve a recursão, aí depois você encontra a segunda solução, aquele negócio enorme. Cara, eu juro que chegou no final, eu achei que eu tinha corrido uma maratona. Eu lembro até hoje desse dia, cara. Faz uns 20 anos eu lembro de fazer isso. É o órgão do nosso corpo que gasta mais energia, cara. O cérebro, né? Se você quiser emagrecer, você pensa muito. Então, ó, vamos substituir aqui o SM, tá, pessoal? Lembra, isso aqui, ó, né, esse parênteses que eu botei aqui é a definição do meu SM, tá certo? Então, eu vou substituir o meu SM por esse fator aqui, ok? Então, vai ficar assim. Alfa mais M ao quadrado AM dividido por 2. Todo mundo concorda? Esse dividido por 2 aqui, o menos foi embora com esse menos aqui, e o fator de alfa mais M ao quadrado foi para cá. Ok? Mais, abre um colchete, lambda mais 1, menos alfa mais M, menos meio AM. E morreu a nota. Certo? É claro que agora a gente tem que, como é que se diz? A gente precisa tentar reduzir esse problema a um problema que a gente já conhece. A gente sabe fazer essas contas de recursão quando aparecem umas potências claras, assim, tipo uma coisa que é M mais 1, M mais 2, M mais 3, para dar tipo um símbolo de Pockhammer e tal. Então a gente vai fazer essa última maquiagem aqui. Deixa eu ver. Tem tempo, sim. Achei que estava com menos tempo. Ah, não, é 40 que termina, né? Então, se eu botar o AM em evidência e olhar só para o interior daqui,
eu vou ter o seguinte, eu posso botar o AM em evidência, eu tiro esse meio também aqui, boto lá para fora, tá? E eu vou ter uma coisa assim. Dentro dessas chaves vai sobrar um termo alfa mais m, né, ao quadrado, que é esse termo aqui, mais lambda mais 1, né, menos, deixa eu ver se eu só não estou esquecendo nada, esse menos daqui, ele vai juntar, vou botar aqui ainda, menos, cadê você? É que eu estou fazendo um passo a mais aqui do que eu tinha feito, alfa mais m meio, então boto menos aqui, certo? Então eu vou tirar, o 2 saiu, tá? O 2 saiu junto com esse 2 aqui, tá? Os dois do denominador foram embora, só o sinal de menos que eu preciso me preocupar. Então esse cara fica menos e esse cara fica mais. Ok? Mas isso, pessoal, é como eu falei para vocês, a gente não sabe lidar com essa expressão se a gente for variando m, porque tem um polinômio quadrático em m, tá certo? Então o que a gente precisa fazer? O que a gente pode fazer com um polinômio quadrático em m, se a gente quiser fazer num formato de símbolo de Pochhammer? Um polinômio quadrático ele pode ser escrito assim, ó, m menos m1, onde é uma raiz, m menos m2, certo? Então, se vocês quiserem simplesmente aplicar isso, vocês vão pegar a Bhaskara em m e resolver, ok? Mas eu não vou fazer isso. A gente faz o seguinte, alfa menos m está aqui, eu vou juntar com esse cara aqui e vai ficar assim, ó, alfa mais m, que multiplica alfa mais m mais 1. Então, esse vezes esse dá esse e esse vezes 1 dá esse. Menos lambda, que multiplica lambda mais 1. Tá certo? Então, qual é uma possível raiz desse polinômio? Cadê? É alfa mais m igual a lambda, né? Se eu escolher alfa mais m igual a lambda, eu tenho que isso vai ser lambda vezes lambda mais 1 menos lambda vezes lambda mais 1. Eu não vou calcular, esses caras não fazem sentido, o meu m é um número inteiro. Eu só quero reescrever isso em termos de um polinômio que seja de fatores de potência 1, tá certo? É só isso. Então eu uso o fato de que o polinômio quadrático pode ser escrito daquele formato que eu acabei de botar ali, e para fazer isso eu estou fazendo uma maneira mais simples de fazer a conta. Mas lembrem, vocês sempre podem simplesmente usar Bhaskara e resolver o problema. Ok? E o outro caso, né, que eu tenho assim, o problema que eu quero resolver é assim, a mais 1 menos lambda mais 1. Né? Eu quero isso aqui igual a 0. Uma solução óbvia é você escolher a igual a lambda, tá certo? Outra solução é você escolher a igual a 1 menos lambda, é isso? 1 menos lambda é 1 mais lambda. Eu acho que é menos 1, a igual a menos 1 menos lambda. Então vai ficar assim, menos 1 menos lambda, que multiplica menos 1 menos lambda mais 1, né? E aí vai ficar como? Menos 1 aqui, corta o menos 1 com menos 1, vai ficar menos lambda que multiplica menos lambda menos 1, que é lambda que multiplica lambda mais 1. Novamente, é só aplicar Bhaskara que vocês vão encontrar isso aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, isso aqui é uma raiz e a outra raiz é essa aqui, né? Alfa mais m igual a menos 1 menos lambda. Tá certo? Mas isso é só um truque conveniente para nós escrevermos aqui o quê? Isso aqui tudo da seguinte forma.
vai ser alfa mais m menos lambda. Então é a variável menos a sua raiz que multiplica a variável menos a outra raiz. Só que a outra raiz é menos mais, lambda mais 1. E aí acabamos de escrever de um jeito bonitinho, tá vendo? Ó, uma potência 1 de m, potência 1 de m aqui, né? Então esse miolo todo vai virar esse produto, e aqui no denominador eu vou ter produtos também. Quando eu for fazendo a série de recursão, vai aparecendo m mais 1, m mais 1, m mais 1, que vai aparecer um monte de símbolo de Pokéhammer para todo lado, e a gente vai organizar esses caras, tá certo? Mas eu acho que a gente encerra por hoje, e aí a gente discute uma série de coisas interessantes que tem por trás disso aqui, tá bom? Valeu, pessoal!